Amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez é preciso que agradeçamos. Agradeçamos a Deus pela vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus mais uma vez por aqui nos encontrarmos matriculados nesta fabulosa escola que é o planeta Terra. Apesar das dificuldades pelas quais nós passamos, pelas quais já passamos, pelas quais ainda iremos passar, devido às nossas escolhas, em especial escolhas equivocadas, é preciso que agradeçamos a Deus, porque todas estas dificuldades são oportunidades para o nosso aprendizado. São oportunidades que o Senhor da vida nos concede para que possamos avançar rumo à iluminação, rumo à perfeição, conforme Jesus nos conclama, para que um dia nós possamos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Lembrando que esta perfeição, por mais que nós nos esforcemos, ela sempre estará naquela condição de perfeição relativa, porque perfeição absoluta só a Deus pertence. E não podemos deixar de agradecer a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos fabulosos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor e em todas as obras complementares que comentam, que esclarecem os ensinamentos de Jesus. Gratidão a Jesus, gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, em nome do Cristo nosso Senhor. E também agradeço neste momento, pessoalmente, a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas. E hoje aqui nos encontramos felizes por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões com base em O Livro dos Espíritos. Mais um estudo sistematizado de O Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. E hoje, dando sequência em nossos estudos de forma simples e singela de O Livro dos Espíritos, a questão de número 232, que se encontra na parte segunda ou livro segundo, mais especificamente no capítulo 6º, que tem como título Vida Espírita. E estamos estudando acerca dos espíritos errantes. Hoje estudaremos a penúltima questão acerca deste assunto, espíritos errantes. E Kardec formulou este questionamento, número 232, da seguinte maneira: no estado errante, ou seja, naquela condição de desencarnado, e aqueles espíritos que se encontram nesta condição, ou seja, que têm necessidade de novas reencarnações para sua própria melhoria e estão aguardando no mundo espiritual uma nova oportunidade no corpo físico, um novo religar ao instrumento físico, estes espíritos podem ir para todos os mundos?
ou seja, todos os espíritos desencarnados, eles podem transitar livremente entre todos os mundos que circulam no universo ou nos universos infinitos? E os espíritos superiores responderam da seguinte maneira: isso depende. Porque não são todos que estão ou que tenham estas condições de circularem livremente por todos os mundos devido à sua condição espiritual, devido à sua condição de apego às coisas materiais. E aqui neste momento quero abraçar fraternalmente a nossa irmã Vilma Guimarães e abraço extensivo aos seus meninos e meninas, seus filhos do coração. Abraço a todos e a todas que vão chegando e se conectando aqui conosco para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E reformulando aqui, mais uma vez, ou formulando mais uma vez, o questionamento número 232, Kardec questionou da seguinte maneira: no estado errante, podem os espíritos ir para todos os mundos? E eles responderam da seguinte maneira: isso depende de conformidade com o grau evolutivo de cada um. Porque quando o espírito deixa o corpo físico, ele não está, por isso, completamente liberto da matéria e pertence ainda ao mundo onde viveu ou a um mundo do mesmo grau, a menos que, durante a sua vida, ele não se tenha elevado. Então, assim, os espíritos superiores iniciaram a resposta a Kardec, já deixando bem claro que não transitaremos entre todos os mundos na nossa condição evolutiva, porque não temos condições para isto. A nossa condição evolutiva, o nosso apego às coisas materiais, seja a nossa falta de libertação das coisas materiais ou das matérias ou da matéria do mundo ao qual nós estávamos ligados até a nossa última existência, nós ainda continuaremos ligados por muito tempo, dependendo do grau de evolução de cada um, a menos que durante a nossa existência, a nossa estada aqui neste mundo, nós tenhamos trabalhado imensamente, arduamente, para nos desapegarmos das coisas deste mundo. E aí eles acrescentam: e deve ser esse seu objetivo, ou seja, deve ser o nosso objetivo nos desapegarmos, nos libertarmos da matéria, porque, sem sombra de dúvida, caso contrário, não realizemos isto, ou seja, se nós não realizarmos este desapego ou trabalharmos este desapego, se não aperfeiçoarmos, não iremos ter condições tão cedo de transitarmos entre todos os mundos. Então é por isso que eles dizem: e deve ser o seu objetivo, pois, caso contrário, não se aperfeiçoará jamais. Ele pode, ou seja, o espírito pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas nesse caso, aí é como um estranho. Ou seja, nós poderemos, para o nosso esclarecimento, para servir como incentivo, para que trabalhemos a nossa melhoria, nós poderemos ter a permissão de visitarmos rapidamente, assim como nós visitamos um país estrangeiro aqui na Terra, onde não temos a autorização legal para habitarmos indefinidamente, nós entramos lá com um visto provisório para alguns dias ou alguns meses e temos que retornar à nossa pátria mãe, temos que retornar ao nosso país. Então, assim acontece no mundo espiritual. Se recebermos esta autorização, se tivermos mérito para recebermos esta autorização para uma visita rápida a outros mundos, lá nós seremos tratados como estranhos. E aí eles acrescentam:
não faz, por assim dizer, mais do que os entrever. E é isso que lhe dá o desejo de se melhorar para ser digno da felicidade que nele se desfruta, ou seja, que nesses mundos superiores se desfruta e poder habitá-los mais tarde. Então nós poderemos receber esta permissão para conhecermos estes outros mundos, para nos servir de incentivo para que possamos verdadeiramente trabalharmos com afinco, para que um dia nós possamos desfrutar deste país ou deste mundo superior, habitarmos este mundo superior mais tarde. Então, assim, os espíritos superiores encerram a resposta a esta questão número 232. E assim nós fechamos este parêntese com esta citação desta questão 232 para continuarmos as nossas reflexões e mais uma vez abraçando fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando, a nossa irmã Iris, a nossa irmã Helena Neves, a nossa irmã Delise Maria, se juntando também a nossa irmã Vilma Guimarães e outros irmãos e irmãs de jornada que com certeza também aqui se fazem presentes. Então agora nós iremos refletir com base nas palavras do Espírito Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 5, que compõe a coletânea composta por 20 volumes, Filosofia Espírita, que agora estudaremos o capítulo número 28 do volume número 5, que são os comentários do Espírito Miramês a esta questão número 232, abraçando também fraternalmente a nossa irmã Ângela Meira, que também está presente aqui na nossa sala de estudos, na nossa sala de esclarecimentos acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, Miramês começa os seus comentários da seguinte maneira acerca destas viagens dos espíritos errantes a mundos superiores ou a mundos que são quase que iguais ao mundo onde nós habitamos ou que tenhamos habitado. Então ele começa dizendo da seguinte maneira, que os espíritos errantes podem viajar como turistas. Como havíamos dito, naquela simbologia de visitarmos outros países aqui na Terra, onde nós entramos como turistas nestes países que não são o nosso país, a nossa pátria mãe, ou seja, num país estrangeiro. Então, no mundo espiritual, nós também poderemos viajar a estes mundos como turistas, e aí ele acrescenta, a outros mundos mais elevados, mas necessário se faz que tenham preparo para tal empreendimento. Então, assim como acontece conosco aqui na Terra, para nós que não conhecemos ou que não sabemos falar uma outra língua, além da nossa língua pátria, o nosso português aqui do Brasil, se formos viajar para outros países com a língua diferente da nossa, até mesmo para um país de língua portuguesa, mas que o português é um pouco diferente ou muito diferente do nosso, porque o português aqui do Brasil é muito diferente do português de Portugal, por exemplo. Então nós precisamos estudar um pouco acerca desta língua, deste país para onde nós pretendemos ir, para que possamos ter condições de falar ou entender o básico, até mesmo para não ficarmos ou não passarmos fome. Então, assim, os espíritos amigos, aqui nas palavras de Miramês, nos chamam a atenção para esta necessidade de preparo. É preciso preparo. Os prêmios somente vêm ao nosso encontro por merecimento. Merecimento, porque muitos espíritos, ao desencarnarem, permanecem na atmosfera do planeta nas condições que deixaram o corpo.
Então, a maioria de nós que neste momento estamos na atmosfera da Terra, habitando aqui o planeta Terra, quando deixarmos este corpo físico, nós continuaremos ligados à atmosfera terráquea, devido ao nosso apego às coisas deste mundo. A consciência, diz Miramês, a consciência da liberdade em plenitude vem somente aos que completaram a roda da educação nas linhas de todos os entendimentos dos ensinos de Jesus, o Cristo de Deus. Então, a nossa liberdade verdadeira, a liberdade da nossa consciência, nós apenas alcançaremos quando nós tivermos alcançado esta completa educação nas linhas dos ensinamentos, dos entendimentos dos ensinos de Jesus, o Cristo de Deus. Então é por isto que aqui nós nos encontramos estudando os ensinamentos de Jesus. Mas, como nós sabemos, não nos basta apenas estudarmos os ensinamentos do Cristo, apenas nos tornarmos intelectuais do Evangelho do Cristo. É preciso praticarmos. É preciso aquele esforço constante para que pouco a pouco nós coloquemos em prática estes ensinamentos de Jesus que estamos estudando há tanto tempo, colocarmos em prática nas menores atitudes do nosso dia a dia, até chegarmos nas grandes atitudes e em todas as atitudes, em todas as ações do nosso dia a dia. Sem sombra de dúvida que neste momento, para muitos de nós, é preciso esforço para colocarmos em prática, é preciso vigilância constante. Mas um dia virá em que nem perceberemos, quando nós nos educarmos espiritualmente falando, nós nem perceberemos, não teremos que fazer esforço, porque será natural. Tudo acontecerá naturalmente e agiremos naturalmente, colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Ao deixarem, diz Miramês, ao deixarem o corpo, muitos são convidados a passeios em mundos melhores, de maneira a estimular em seus corações uma vontade poderosa de se melhorarem moralmente, e em tais circunstâncias eles trabalham com todas as suas forças para a aquisição dos valores imortais da Boa Nova. Então, por merecimento, e será muito bom, será maravilhoso se nós, ao deixarmos este corpo físico, nós tivermos a oportunidade, por merecimento nosso, de sermos convidados para, na condição de turistas espirituais, visitarmos estes mundos superiores, para que possa nos incentivar em nossos corações esta vontade poderosa de melhoria constante, trabalhando incessantemente nesses valores imortais da boa nova do Cristo, da boa notícia, o Evangelho do Senhor Jesus. A doutrina espírita, acrescenta Miramês, a doutrina espírita é esse convite de Jesus. Ela, a doutrina espírita, nos mostra as oportunidades que os céus nos oferecem. Então, este convite está sendo feito para nós há tanto tempo, há mais de 160 anos. Este convite nos está sendo feito em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita, para nos prepararmos para estas visitas a mundos superiores. Mesmo estando no corpo físico, nós poderemos receber este convite durante o nosso repouso do corpo físico, em desdobramento, ou seja, durante o sono, o repouso do corpo físico, em desdobramento espiritual, nós poderemos, tendo merecimento, realizarmos estas chamadas viagens astrais a outros mundos muito superiores
ao mundo onde nós nos encontramos ligados atualmente. Se o encarnado começar a se transformar, como se esforçaram e venceram os discípulos do Mestre, estará em preparo para estas viagens encantadoras que vêm a serviço da nossa esperança, mostrando-nos que existe a felicidade. Então, muitos espíritos mais evoluídos, mais esclarecidos do que nós, que passaram aqui pela Terra há mais tempo ou bem mais recentemente, relataram e deixaram estes relatos de viagens que eles realizaram ainda quando no corpo físico a mundos superiores. Existem tantos relatos de Chico Xavier, existem relatos acerca de viagens astrais realizadas por Eurípides Barçanufo, enquanto no corpo físico, ali num estado de sonambulismo, em desdobramento, ele pedia para que a sua secretária ou a sua auxiliar pegasse papel e lápis para que ela pudesse escrever o que ele iria falar ali através do corpo físico nas suas viagens astrais. Então nós encontramos no livro O Homem e a Missão, que é uma biografia de Eurípides Barçanufo, muitos relatos neste sentido das suas viagens astrais, o que ele estava vendo e ia ditando para que a sua auxiliar fosse colocando no papel para registro, assim como nós encontramos neste livro. Então assim nos fala Miramês e acrescenta: essas viagens são feitas a sós, ou melhor, não são feitas a sós, porque não temos condições para isto. Assim como em muitas situações, ao visitarmos um país estrangeiro, ou até mesmo aqui no Brasil, em locais que nós não conhecemos, nós precisamos de um guia para explorarmos da melhor maneira possível aquela região. É importante que contratemos um guia para que ele possa nos guiar por aquelas terras desconhecidas. Então, para nós, estes mundos superiores são terras desconhecidas. Então, não viajaremos sozinhos. Existem grandes almas que se dispõem a nos guiar, ensinando-nos ao mesmo tempo a respeitar, compreendendo as leis imutáveis da natureza divina. Assim nos relata também André Luiz no livro Nosso Lar, quando ele por várias vezes teve a oportunidade de ver almas encarnadas e fazendo estas viagens lá em Nosso Lar. Então assim Miramês nos fala e acrescenta da seguinte maneira: quando nos encontrarmos em completa posse da fé que nos assegura a estabilidade, nos entregaremos aos caminhos da perfeição, mesmo que eles pareçam ser de um preço excessivo para nossas forças. Preço excessivo para as nossas forças. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, a nossa irmã Eliane Quaresma, a nossa irmã Tânia Frazão, nosso irmão Eurípides Begido também aqui se fazem presentes, junto com os demais que já citamos os nomes. Então assim Miramês está nos esclarecendo acerca destas viagens em mundos superiores para nós na condição de espíritos inferiores moralmente falando. O mundo do modo como os homens, as criaturas humanas o veem, cheio de tribulações, de guerras, de pressões e de toda ordem de negatividade, é uma escola grandiosa. Assim como falamos no início das nossas reflexões, que apesar de todas as dificuldades que enfrentamos aqui na Terra, a Terra é uma escola maravilhosa. Então assim Miramês nos fala que mesmo com todas essas tribulações, com guerras, com pressões de toda ordem, negatividade, a Terra é uma escola grandiosa, onde existe o princípio de todas as qualidades espirituais. Muito dos mestres, sob a direção do mestre maior, que é Jesus, nele se encontram
a ajudar os homens a abrirem os olhos e a aguçarem os ouvidos para verem e ouvirem os convites da verdade, para os tornarem livres. Então, muitos mestres da espiritualidade estão sob o comando de Jesus aqui conosco, na Terra. Assim como em outros mundos, estas escolas grandiosas nos auxiliando neste processo de libertação, neste processo de conhecimento acerca da verdade, aguçando os nossos ouvidos para que possamos verdadeiramente ouvir, para que possamos verdadeiramente sentir a verdade e colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, nos tornando livres, conforme o próprio Cristo nos fala. E conhecereis a verdade, porque a verdade vos libertará. Mesmo envolvido nas energias da carne, deve o encarnado se preparar para futuras excursões ao mundo espiritual. Então, mesmo aqui, como já havíamos dito, ligados a este instrumento que é o corpo físico, nós precisamos fazer esforços constantemente para o nosso aprimoramento, para que possamos estar preparados para recebermos estes convites para essas viagens astrais. E aí ele acrescenta da seguinte maneira: porque os anjos do Senhor nos guiarão em todas as nossas labutas de conquistar e vencer a nós próprios. Porque não estamos aqui neste mundo para vencermos os outros. Não, de forma alguma. A nossa luta nunca foi e nunca poderá ser contra as outras pessoas. Ela sempre foi e sempre precisará ser contra nós próprios, contra as nossas imperfeições. A nossa guerra é no nosso mundo interior e não no mundo exterior. Comunguemos, nos convida Miramês em nome do Cristo nosso Senhor. Comunguemos com o bem em todas as suas divisões. Amemos, amemos em todas as suas amostras de luz e confraternizemos da maneira que a universalidade nos ensina, que já teremos dado um passo para a luz da verdade, da verdadeira alegria. Então, comunguemos com o bem em todas as suas divisões, amemos em todas as suas amostras de luz e confraternizemos da maneira que a universalidade nos ensina, que já teremos dado um passo para a luz da verdadeira alegria. É preciso todos compreendermos que pelo simples fato de deixarmos o corpo físico por meio do chamamento do que chamamos morte, não nos encontraremos na condição de almas libertas, na inteireza dos nossos poderes. Não é pelo fato de termos deixado o corpo físico, este corpo pesado que é este corpo físico, que estaremos verdadeiramente de posse de todos os nossos poderes. Tudo isso depende do aproveitamento que teve dos convites do amor quando na carne. Então é por isso que já havíamos dito, e Miramês falou e voltou a falar, para que possamos aproveitar os convites quando ainda no corpo físico. Tudo é orientado pela justiça. Entreguemos o trabalho ao amor, de modo que a caridade brilhe no nosso coração, de aprendizes de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos deixam os corpos e continuam a viver como se estivessem presos à carne. É aquilo que nós falamos na doutrina espírita, que muitos de nós morremos no corpo físico, mas não desencarnamos. Nós morreremos, mas não desencarnaremos, ou seja, não nos desapegaremos das coisas materiais.
continuaremos presos às coisas materiais. É por isso que a doutrina espírita nos ensina, nos esclarece, nos convida para este processo de libertação das coisas materiais. Sabemos que nos encontramos em um mundo material ligado ao instrumento material, que precisamos cuidar da matéria, mas precisamos pouco a pouco nos libertarmos destas amarras da matéria. E aí Miramês, encaminhando para o encerrar destas reflexões, ele diz da seguinte maneira: por falta de preparo dos sentimentos, o coração preso as paixões formam laços difíceis de serem destruídos. Então, formamos laços devido às paixões que nós alimentamos, nós formamos laços difíceis de serem destruídos. Não basta somente decorar as páginas luminosas do Evangelho. Como havíamos dito no início, não é simplesmente estudarmos, nos tornarmos intelectuais do Evangelho, decorarmos os versículos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo e assim sucessivamente. É preciso, conforme nós sabemos, é preciso prática. Não basta somente decorar as páginas luminosas do Evangelho. É preciso que o entendamos e, acima de tudo, e acima do entendimento, que venhamos a vivenciá-lo no nosso dia a dia. Não é apenas decorar, mas sim decorar, declamar o Evangelho de Jesus, mas acima de tudo entendermos e vivenciarmos estes ensinamentos maravilhosos. E aí Miramês encerra: quem vive o amor e se encontra livre e de posse de qualidades que o levarão às viagens instrutivas e salvadoras para os caminhos da perfeição. Então, somente aqueles que vivenciam o amor e se encontram livres e de posse dessas qualidades do amor, que estão verdadeiramente preparados para estas viagens salvadoras para os caminhos da perfeição. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e que possamos nos preparar, ainda no corpo físico, para estas viagens fabulosas a estes mundos superiores, para incentivar ainda mais o nosso crescimento, a nossa boa vontade, o nosso esforço por nos libertarmos da matéria, nos libertarmos das trevas da ignorância. Um abraço fraternal a todos e a todas e muito obrigado. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por seus comentários, muito obrigado por nos auxiliar assim na semeadura da boa semente. Um abraço fraternal mais uma vez e que possamos nos encontrar em breve aqui neste mesmo ambiente para continuarmos os nossos estudos de forma singela, de forma simples, mas de forma séria, buscando o conhecimento da verdade para nos libertarmos verdadeiramente destas trevas da ignorância. Até breve, meus irmãos e irmãs.